Fala empreendedores, fala empreendedoras, tudo bem com você? No vídeo de hoje a gente tem a seguinte temática: como não enlouquecer diante de tantas informações? Sabia que a gente tem uma pesquisa, na verdade é um diagnóstico, onde o pessoal pontua quais são umas das maiores dificuldades do negócio, e a questão do excesso de informação é o mais pontuado, mais de 45%. Isso porque tem gente que, por exemplo, no dia a dia, chega a verbalizar, por exemplo, fala assim: meu Deus, acho que a minha cabeça vai explodir de tanta coisa. Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre informação, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Se você não me conhece, meu nome é Suelen Borelli, eu sou CEO, mentor e palestrante aqui na Borelli Academy, e este vídeo é um dos vídeos que acontece toda terça ou quinta, não sei que dia que você está vendo esse vídeo exatamente, mas a gente está aqui em vídeo e áudio, porque eu tenho que fazer essa correção, porque esse mesmo vídeo a gente transforma em áudio e coloca lá no Spotify. Então, se você estiver me ouvindo, prazer, tá? E se você estiver me vendo, olá, prazer. E qual o formato desses vídeos? São vídeos curtos, mas são vídeos do dia a dia, da nossa realidade. Então isso aqui, ó, gente, é isso aqui, ó, sem grandes produções, vamos fazer o vídeo que tem que ser feito, falar o que tem que ser feito. Eu espero que essa informação te ajude. Não deixa de ser uma informação também. Então, o que é importante a gente lembrar, né? Que primeiro, gente, business sempre vai ter informações. Então, imagine esse cenário aqui. Tudo é informação. A informação está por todas as partes. Só que nem sempre a informação está numa ordem para a gente ter um entendimento. E esse é o grande desafio. O tempo todo nós estamos sendo bombardeados de informação. E eu sempre falo em outros vídeos, e nesse vídeo não vai ser diferente, eu preciso frisar para você que business é metade exatas e metade humanas. Então, lidar com a informação, ela exige tanto a parte exatas quanto a parte humana. Quando a gente só tenta lidar com a informação usando só a parte humana, é aí que o bicho pega, porque algumas coisas começam a acontecer e a gente tem aqui algumas informações, inclusive, sobre isso. Isso aqui são 2 posts que estão no meu Instagram, são publicações até mais antigas da data atual, mas quando eu fiz, é justamente porque eu queria ter dados, né? Existe pesquisa, muitas pesquisas já disponíveis aí no mundo, não só no Brasil, sobre a questão da informação. Como, por exemplo, 1 gigabyte equivale a 100 mil páginas A4. Então, imagina, você tem 1 giga que equivale a 100 mil páginas de A4. Só que nós consumimos diariamente equivalente a 34 gigabytes, ou seja, 3 milhões aí, né, de folhas de página. Então, quando a gente quantifica para ter um cenário, uma média, tipo assim, tá, o quanto equivale a informação? É muita coisa. E isso pode causar o quê? A infoxicação, que é o excesso de intoxicação de informação. Este assunto ele é importante para você que empreende ou não. Só que como o nosso público são empreendedores e empreendedoras, principalmente os que estão pequenos, esse assunto ele aumenta o nível de prioridade para você. Porque muita gente se perde na execução porque está com excesso de informação. É muito curso, é muito isso, e às vezes a pessoa não consegue processar. E isso faz com que ela não tome nem decisões acertadas. Então, uma das consequências é exatamente isso: o crescimento de ansiedade, a hiperconectividade, dispersão, né? Dispersão pesa, porque você perde o tempo quando você está disperso. Dificuldade na concentração, aumento do estresse, né? O cansaço, a tensão e, consequentemente, a síndrome de burnout. E o excesso de informação pode prejudicar a sua saúde mental. Nós estamos numa época que informação não falta. O que você quer saber agora? Você vai lá no Google, daqui a pouco você tem a dica de um livro, a dica de um curso, um vídeo. Só que pega essa informação e aplica ela. Não é todo mundo que tem essa destreza, porque isso é uma habilidade. Então, existe o lidar com a informação de uma forma que isso não fique sobrecarregado em você.
porque isso pode prejudicar a sua saúde mental para tomar das decisões, que é o primeiro ponto ali onde a pessoa começa a ter dificuldade. O que eu faço agora com tudo isso? Não tem isso? Tipo, tem um monte de livros, você até fala, meu Deus, se eu ler todos esses livros e aplicar 1/3 do que seria, né, aplicável, já está de bom tamanho. Então, isso é um assunto muito sério, que sim, serve para qualquer pessoa, mas para quem empreende, fica alerta. No meu caso, eu preciso saber disso, primeiro, para mim, né? Porque eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que eu absorvo. Por isso que nem sempre eu participo de palestras propostas, às vezes até por grupos de network que eu participo. Porque eu vou ver a temática e falar, conhecimento nunca é demais. É sim, se você sabe que você precisa da gestão da informação, dependendo o que você coloca na sua mente, pode realmente, sempre vai lapidar. Gente, nada é perdido. Mas você precisa saber onde você está, para onde você está indo, que momento que você está. Até esses dias eu estou divulgando a nossa imersão da gestão 5G, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E para você que está ouvindo, né? Eu vou deixar o link deste vídeo no YouTube. Então, se você quiser acessar esse link, você precisa vir aqui no YouTube. E no nosso caso, a gente trabalha não mais só com informação, a gente trabalha com o processamento da informação. E aí a pessoa até comentou, mas vai ser mais uma coisa que eu vou ver, depois eu não vou saber o que fazer. Eu falei, mas aí a nossa proposta é diferente. A gente não está trazendo mais uma informação. Nós estamos trazendo uma informação com instrução para você saber exatamente o que fazer com a quantidade de informação que você tem para processar isso. Então perceba que às vezes a pessoa está com tanto excesso de informação que quando vem algo bom para ela, ela descarta porque ela não está conseguindo tomar decisão com clareza. E isso afeta muitas vezes coisas boas que vêm, né, gente? Porque você não está tendo discernimento. Normalmente a gente vai em estado de fuga quando a gente está com excessos. E isso em tudo, tá? Então, muitas vezes você está deixando de realmente prestar atenção em algo que era bom, porque a sua mente está tão infocicada que você não consegue ouvir novas propostas que poderiam te ajudar, né? Informações em excesso, decisões em excesso. Simples assim. Então, se você está tendo excesso de informação, você vai ter excesso de decisões. E isso atrapalha muitas vezes você alcançar um resultado porque você tinha informação, mas não tinha o processamento disso, tá? Então, vamos transformar esse assunto numa imagem, tá? Então, a gente tem aqui do lado esquerdo informações que tem em qualquer ambiente. Por exemplo, se eu mostrar agora essa xícara, ela é uma informação captada pelo seu globo ocular, porque aqui tem luz. Então, se tem luz, ela transforma isso numa imagem, porém, o que acontece dentro do seu cérebro é um processamento do que o globo ocular está captando para transformar isso em imagem. Se você está me ouvindo, eu vibro, eu tenho uma intenção, eu vibro as minhas pregas vocais, ela vibra no ar e você capta com seus cílios nos ouvidos. E aí ele transforma em pulsos elétricos e traduz isso para você. Então a informação está em todos os lugares e a gente está captando isso constantemente. Através da visão, através do tato, através da audição, através do paladar, que são os 5 sentidos, né? Então a gente está sempre captando informação. Cabe ao cérebro processar. Então, informação tem em todo o ambiente, o tempo todo. O cérebro ele faz o processamento dessa informação, ou seja, ele pega essas diversas fontes, mas no final das contas a maioria é onda, né? Ou é uma onda sonora, uma onda elétrica através de impulso que transforma daí umas coisas que só Deus, né, gente? Porque olha, nós somos uma maquininha top 10. Mas o cérebro ele faz o que? O processamento. E aí, a partir do momento que ele processa, ele cria memórias de curto, médio e longo prazo. Então, as memórias vão dizer qual é o seu modus operandi. Porque quando eu tenho uma memória familiar, você conecta aquele processamento da informação para algo que já está dentro de você. Existe uma memória que faz aquilo parecer familiar.
Então você cria empatia, você começa a prestar mais atenção. Então entender de como o corpo humano funciona é importante, inclusive para os negócios e para a vida. Só que essas memórias, elas vão sendo padronizadas. E aí começa a ser registrado lá no cérebro mais primitivo que a gente tem, onde começa a ser criados hábitos, né? Então, tudo tem um processo. Mas no final das contas, todas as informações que nós acessamos vai fazer com que o nosso modus operandi, o que é um modus operandi? É como você funciona no mundo. Funcione. Então, as informações que você acessa, o seu cérebro processa, transforma em memórias, isso vai codificando e cria, né, o seu hábito, cria o seu comportamento, né? No livro Mais Esperto que o Diabo, este assunto de modus operandi, ele trata de forma maestral sobre esse assunto. Por quê? No final de todo esse processo, nós temos um ritmo, chama o ritmo hipnótico. Esse ritmo hipnótico é o que corresponde ao nosso modus operandi no mundo, é como nós ritmamos no mundo. Então a informação, ela cria um ritmo, que pode ser positivo ou negativo, mas o processo é igual. Se é positivo, se é negativo, aí depende das informações que você está alimentando aí a sua mente, né? Por isso que escolher a informação ela é importante, porque você vai absorver de qualquer forma. A questão é, dependendo da quantidade de tempo que você se envolve, vai criando memórias ou de trabalho, né, que é de curto prazo, médio prazo e longo prazo. E por falar nesse assunto, vou indicar mais um livro aqui, que eu leio bastante, tá, gente? Leio bastante. A Arte e a Ciência de Memorizar Tudo. Hoje ele é escritor, mas ele é muito comum nos Estados Unidos, né, os jornalistas, eles acabam se envolvendo demais com o assunto, eles acabam escrevendo sobre ele, né, é o caso do Joshua Foer. Ele quis viver um processo que é tipo um programa de memorização, onde as pessoas acabam tendo um super cérebro, vamos colocar assim. E ele falou assim, ó, minha memória é zero. Só que ele decidiu, ele se colocou como desafio viver esse processo desse campeonato para ver até onde ele ia, e ele ganhou. E aí ele conta no livro o relato dessa experiência. Então é muito interessante porque é uma pessoa que vai de 0 a 100, vamos colocar assim. Então ele passa por toda a jornada, inclusive as dicas, né, que ele foi recebendo, as pessoas que ele conversou. Só que quando você lê o livro, você percebe muitos estudos, inclusive, que é feito sobre a memória, né? E como ajudar a gente a memorizar muitas coisas, porque tem gente que tem dificuldade de acessar. Então, assim, a informação ela vem, mas nem sempre você consegue acessar na ordem que o cérebro organizou, né? Tipo, ele cria lá as memórias, mas na hora de acessar, nem sempre é rápido. Então, ele fala sobre isso, porque esse é o ato de memorizar, é você mais acessar isso com agilidade, né? Só que uma coisa que eu lembro que ficou marcado do livro, eu teria que até ler de novo, né? Porque a mãe da educação é repetição, né? Mas eu lembro uma coisa que ficou muito claro, foi quando ele teve uma experiência com o pessoal que teve Alzheimer, e aí um senhorzinho, ele voltou para casa dele, ele saiu do abrigo da casa de repouso, e ele se dirigiu à casa que ele morava, porque era próximo lá também, mas ele não se lembrava por que ele fez aquilo. Então, aquilo estava na memória celular dele. Então, este livro ele fala, ele vai além do próprio cérebro, ou seja, existem memórias que estão registradas no corpo. Então, por isso que desenvolver a habilidade com a instrução correta, isso fica gravado em você independente do seu cérebro, porque existem as memórias musculares, né? Que é aí existe um estudo para isso, que chama sinergia, alguma coisa assim, que é o estudo do movimento, né? Por isso o termo cinema, enfim. Então é muito interessante. Então vamos prosseguir. Ficou a dica aí já de 2 leituras. Só que, e o processo das informações nos negócios? Porque, gente, o processo de informação, ele é padrão, ele é da natureza, tá? Agora, quando a gente traz para os negócios, o que mudou? Nada, é igual. A diferença é que você está num cenário empresarial, dependente do tipo de empresa que você tem, pequeno, médio, grande.
Então, informação continua lá, ainda é energia, ainda existe um processamento da informação que precisa acontecer, e aí o seu cérebro está nessa jogada, começa a criar memórias, só que cenários, né? No ambiente do business, você vai criando o que? Cenários, que são as memórias que você tem de determinados assuntos, e isso impacta no seu modus operandi. O que mudou aqui da informação original que eu passei? Nada, porque é um padrão. Se você entende o padrão, você consegue lidar melhor com ele. Só que existe uma situação extra aqui, que é a questão do cérebro. Porque a informação ela já está no ambiente, independente, está no livro, está no áudio, tudo é informação. Tudo que eu tenho aqui agora ao meu redor é informação. E essa informação ela está traduzindo algo que está em mim, porque a distribuição da informação, que daí está no meu modus operandi, que é como eu organizo isso, vai dizer muito sobre quem eu sou. Por isso que é fácil ler pessoas quando você começa a enxergar do outro lado, o modus operandi principalmente. Só que o processamento da informação no cérebro tem um limite, porque senão ele causa infotoxicação. O excesso de informação sobrecarrega o seu sistema. Nós temos um limite. E isso acaba impactando aonde? Tanto na criação de memórias quanto no acesso àquela informação. Tipo, sabe quando, putz, eu precisava dessa informação, mas cadê? Fugiu. É igual fazer a prova, né? Tipo, eu tinha tudo isso, mas colocou no momento de estresse, cortou todos os acessos. Então, a lógica para lidar com as informações no negócio são as mesmas, tá? Só que, e é aí que entra, gente, tecnologia. Porque a informação tá ali. Ao invés de você ficar colocando o seu cérebro para ficar, tá tudo na minha cabeça. Nossa, isso tá. Onde que tá tal informação? Na minha cabeça. Qual a meta que você definiu do seu negócio? Tá na minha cabeça. Quanto você faturou ano passado? Tá na minha cabeça. Quantos leads você tem? Tá na minha cabeça. Quantos clientes? Tá na minha. Quanto você fatura? Tá na minha cabeça. Não tá, se tá na sua cabeça, não tá em lugar nenhum. Porque você tem um limite. E o fato de saber sobre isso, você deveria guardar mais espaço na sua mente para poder trabalhar o quê? Com a criatividade, com as ideias. Então, a informação num ambiente de trabalho, principalmente business, ele precisa ainda assim ser processado, mas daí é onde você usa a tecnologia, que é o caso que a gente resolve para pequenos negócios. Fala, olha, informação você tem. Só que você precisa inserir essa informação, ao invés de ser no seu cérebro, uma tecnologia. E essa tecnologia vai criar os cenários. E aí você aprende a ler. Então, se você desocupa, se você tira o seu cérebro da jogada e coloca a tecnologia no seu negócio para lidar isso no dia a dia, e aí que entra alguns, vamos dizer assim, os desafios disso, né, gente, principalmente para os nossos futuros clientes, né, que são os prospectos, é que a pessoa está com tanta informação e tanto padrãozinho que a gente tem que explicar sempre, né? Isso aqui é simples, mas muitas vezes a gente tem que ir para o complexo para simplificar. Porque é o seguinte, coloca na sua cabeça, não importa o tamanho do seu negócio. Eu sou MEI, ME, não abri CNPJ ainda, mas estou empreendendo. Você já está tendo acesso a informações que deveriam ter um processamento para você ter cenários. Senão, como que você vai ler? Como que você vai consertar o modus operandi para onde você vai? Então, o que acontece? Qual o grande diferencial aqui nessa fase? É que a gente precisa introduzir a instrução. Então, a informação está de um lado, mas quando você tem instrução, significa que você tem uma jornada para ser cumprida de uma forma melhorada daquela informação. Então, é como se a gente pegasse a informação que a pessoa precisa saber, organizasse, isso é instrução, e aí é onde se cria-se métodos, né? E a partir desse método, você cria o processamento da informação para criar as memórias e melhorar seu modus operandi. Então, o grande diferencial nesse processo, quando se torna os negócios, é a instrução que o cliente precisa receber. Porque ele só pegar a informação e colocar, né? Eu vou jogar lá, que é a fala, às vezes, vou pegar a informação e vou jogar. Eu falo, não, você vai pegar a informação e vai organizar no lugar certo. Então, a fala ela é importante, verbalizar a informação, né, a palavra, de uma melhor forma
É sempre interessante. E por que muita gente peca em lidar com essa informação? Primeiro que muita gente não tem familiaridade com tecnologias. E aí, no caso da nossa parte, a gente cria já organizado para a pessoa não ter que ficar criando fórmula, ou seja, você não precisa entender de Excel para fazer gestão do seu negócio. A gente tem um sistema de gestão pronto que daqui a pouco eu vou falar. Só que onde que tem mais BOs? Porque mesmo com tecnologia, a gente ainda tem alguns BOzinhos na instrução. Porque a informação não está só nos negócios, gente, a informação está no dia a dia. E no dia a dia, daí é uma opinião Suelen mesmo, né, como especialista na questão da gestão, se você empreende, pelo menos 3 habilidades precisam ser desenvolvidas para você lidar com essas informações de uma melhor forma. Porque no business você tem informação tudo quanto é lugar. Essa aqui é uma informação, por exemplo. Aí você fala, meu Deus, minha cabeça está explodindo. Tá, calma. Você não precisa de mais informações, mas você precisa de instrução com as informações certas. Então, por exemplo, a gestão no tempo é uma habilidade que quem não empreende precisa, mas quem empreende precisa mais ainda. Porque você aprende, através de uma instrução, o que você precisa fazer com as informações que você tem que precisam ser desovadas. Se você não aprende sobre isso, vem informação e você não sabe o que fazer com ela. Então, quando você aprende sobre gestão no tempo, você está melhorando o seu modus operandi, da onde aquela informação vai para você executar. Então, a gestão no tempo tem a ver com a gestão das escolhas, das ações que você vai executar, demanda. Então, tem gente que foge de demanda porque não tem habilidade. E demanda, gente, eu não estou falando, por exemplo, você vai encher sua agenda e ficar trabalhando 24 horas, 12 horas, 8 horas diretão. Não. Porque daí você precisa de outras informações para poder diminuir isso daí. Só que business é complexo. Business tem diversas categorias de informações. Então, se você não tem um lugar que você possa ver essas categorias, para essas informações serem organizadas, como você vai ler para onde você vai? E quando você vai, você precisa de uma habilidade que é a gestão no tempo. Por isso que eu sempre falo que tecnologia é uma coisa voltada ao business, mas as habilidades, elas são insubstituíveis. Tem que estar em você, independente de tecnologia. Que é, no caso, a gestão no tempo, a gestão financeira, que é uma outra habilidade, e a gestão de projetos, que é onde você aprende a moldar algumas informações, você acaba criando a instrução para isso, para você aplicar de modo que te leva ao resultado. Para simplificar isso, gente, na cozinha você faz isso o tempo todo, tá lá os ingredientes, o modo de preparo e aí gera o resultado. Se você não sabe escolher esses ingredientes ou comprar os ingredientes certos e na hora do modo de preparo fazer lá a diluição, né, na proporção correta, você não gera o resultado, que seja um bolo, uma carne, qualquer coisa. Então, dentro de casa, o melhor modelo para sintetizar isso é a cozinha, né? Só que no business as coisas acabam sendo muito mais complexas. Porém, nosso papel é simplificar. Então, no nosso caso, aqui na Borelli Academy, por exemplo, eu peguei diversas informações que todo negócio precisa, então um padrão, uma receita de bolo. Falou, esses são os ingredientes, tá, ok. E aí eu coloquei numa forma onde você consegue ver se, com base nos ingredientes que está pedindo, o que você tem. E é onde você fala, aqui está falando que eu tenho que definir uma meta, mas eu não tenho meta. Só que você está vendo o que precisa, é a primeira gaveta. Só que você precisa entender por que está ali como primeiro e definir. Então você aprende, decide e guarda a informação. E aí o sistema ele vai fazer uma calibragem, falar, com base nessa resposta, agora eu vou processá-la e fazer uma conexão com os outros pontos que isso impacta, como por exemplo precificação, como por exemplo faturamento. Então às vezes uma informação que você processa ali no lugar certo, aí a tecnologia vai fazer o trabalho de interconectar essas informações com outros pontos. Por isso usa a tecnologia. E aí você vai para a gavetinha 2, para a gavetinha 3. Então, conforme o Market Hunt, que é o nosso sistema de gestão, no caso aqui para pequenos negócios, você insere as informações, precisa alimentar ele sim, porque a informação já está aqui. Como é que ele vai saber que informação que você está recebendo?
Ah, eu recebi hoje que um lead, você guarda lá a informação. Ah, recebi um dinheiro, você guarda a informação. Ah, a pessoa saiu do processo, você guarda a informação. Então, no dia a dia, fora da tecnologia, as coisas estão acontecendo de trás para frente, de cima para baixo. Você é o gestor, por isso da habilidade. Você, ou toda manhã, ou no final do dia, ou durante, pega a informação, introduz num lugar que já está organizado, e aí ele vai fazer o processamento para você o quê? Aprender a ler. Então, isso é uma forma inteligente de empreender. Então, nosso papel é dizer que, olha, em relação aos negócios, tá? Nós temos uma tecnologia que facilita você lidar com essa quantidade de informação, que independente se for MEME, PP, isso aqui é o mínimo que você precisaria, mas você não tem conhecimento sobre isso. Aí a nossa função é falar sobre isso. Quando você faz isso no seu negócio, sim, você precisa do tempo, precisa de um tempinho ali para aprender, até porque ele foi organizado de uma forma que você não fez. Você precisa aprender como foi organizado, porque tudo envolve o aprender. Uma vez que você aprende, você só vai usando, e aí você diminui, vamos dizer assim, mais da metade de carga que estaria em você. Para quê? Para você ir realmente porque é importante. Agora você está aberto a criar, planejar, montar receitas mirabolantes, porque a ida para o mercado requer mais espaço no seu drive. Então, o Market Hunt, no caso, ele diminui aí drasticamente espaço para você aflorar e não sucumbir. Então, no dia a dia você tem informações, independente de ter Market Hunt ou não. As informações vão estar com você. Isso pode ir para um Excel, se você souber montar, né? Isso pode ir para um papel, se você aprender a montar, mas daí você vai perceber que vai ficar, putz, tem mais informação aqui, essa informação não está organizada. E onde isso vai impactar depois? Na hora de acessar. O grande trunfo não é só a ordem, o processamento, mas é quando você precisa acessar, você tem que estar na mão. E isso tem que estar organizado, tem que estar otimizado. Então, um grande segredo de utilizar a tecnologia no seu processo é o alívio de carga para você acessar e aí poder tomar o quê? Decisões mais acertadas. Só que você vai precisar aprender a lidar com isso. Melhor do que ficar confuso e ter síndrome de burnout aí empreendendo, né? Então, quando eu falo isso, gente, é porque diversos clientes estão fazendo essa escolha, só que eles também estão aprendendo, né? Você tem que aprender a passar por essa combinação para você poder fluir. Mas esse assunto de informação, ele é muito sério, porque muita gente está realmente enlouquecendo. Então, assim, para finalizar, como não enlouquecer diante de tantas informações? Primeiro, tendo consciência, que é esse o objetivo desse vídeo. Você tem consciência do que é informação, de que ela precisa ser processada, e hoje quem faz isso naturalmente é o seu cérebro. Só que quando você traz isso para os negócios, o seu cérebro ele tem um limite, né? Então você tem consciência, entendimento para você poder o quê? Putz, agora eu sei que eu tenho opções. Só que por onde que eu começo? Depende. Se você sente que você às vezes está pirando no dia a dia, você na sua vida pessoal e nos negócios, o ideal é começar pela gestão no tempo. Porque como você está tendo demanda, você precisa lidar com essa demanda e isso é habilidade, tá? Isso é uma soft skill. Hoje a gente resolve esse assunto através ou de uma mentoria individual ou de turma aberta. Por que essas duas opções? Por causa de ticket. Então, às vezes a pessoa ela quer resolver agora. Não tem turma aberta, às vezes agora, de gestão no tempo. Mas você pode fazer uma sessão de mentoria, a gente tem a carga horária, a gente passa, né, a proposta e você tira do colo. E é só você. Por quê? É para resolver o seu problema. Tirou do colo, 14 dias você já está tendo uma habilidade. E assim, você fala, você garante? Meu, o método é para 14 dias no máximo, porque o seu cérebro precisa de um tempo de adaptação com a instrução que você recebe. É de 14, aí tem gente que vai para 60, mas assim, o limite dessa aquisição de hábito é em 90 dias, que é quando realmente assim, meu, você enraiza fazendo o método, né?
Só que eventualmente a gente tem turmas abertas, e para você saber sobre turmas abertas, sempre tem um link aqui de eventos, e aí você entra num grupo que a gente montou, e lá a gente vai postando. Por que eu optei em colocar no grupo? Até para ter um acesso mais rápido com você, e o pessoal, depois que ele vai se tornando cliente, ele vai andando, né, de outro campo de informação. Então ali é para quem não é cliente, para quem quer receber a informação mais rápido, né? E é uma forma de eu saber também se a pessoa tem interesse em receber, porque tem gente que não tem interesse em receber. A gente divulga às vezes para várias pessoas, mas é aquilo lá, para a pessoa é mais uma informação, e às vezes é a informação que faria diferente na vida dela. Mas é aquilo lá, né? A gente tem que fazer o nosso trabalho. Então, se você quer saber dos nossos próximos eventos, entre nesse link que está em algum lugar da descrição deste vídeo. E se você estiver ouvindo pelo Spotify ou no Google Spotify, podcast do Google, clica nesse link, vem para o YouTube e do YouTube você vai para esse grupo, tá? Então não brinque com excesso de informação, gente. Isso pode deixar muitas pessoas doidinhas. No bom sentido, claro, mas isso afeta a saúde da mente, isso afeta a qualidade de vida e isso afeta nos resultados que você vai ter. Então, por onde começar? Gestão no tempo é o indicado. E aí você tem business, gestão empresarial, e certamente a gente vai sempre falar que o nosso, não vou dizer que é o, né, tipo, nossa, é o Blaster, Raster, não, porque ele é feito para quem é pequeno. Se você fatura abaixo de 5 milhões de reais, é para você, sendo MEI, EPP, não tem CNPJ, profissional liberal, autônomo, tá? Porque você vai começar a adquirir essa habilidade, organizar as informações, o sistema, o Market Hunt vai fazer o processamento, e aí você vai começar a melhorar o seu modus operandi. Só ganhos, tá? Gratidão, até o próximo vídeo, e curte, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem, e deixa nos comentários uma sugestão de vídeo se você quiser ver. Até mais, até o próximo. Tchau, tchau.